ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu. Negativa, cabisbaixa, você não toma atitudes. Se você tiver uma visão errada da vida, você não vai tomar atitudes que você precisa tomar para a vitória. Sonho com atitudes corretas leva uma pessoa a conquistas incríveis. As atitudes que você toma na vida vão determinar quais as atitudes que a vida vai tomar em relação a você. Se você quer as coisas fáceis da vida, se prepara para uma vida dura. Se você encarar as coisas duras da vida, se prepara para uma vida fácil. Ei! O que você quer ser no futuro vai ser determinado pelas suas atitudes daqui para frente. O teu passado pode ter mancha, o teu passado pode ter erro, o teu futuro está intacto. Você de dentro do coração, Felipe! Meta! Acabou de bater a meta! Se você quer que amanhã e no futuro próximo a sua vida seja melhor, então avance! Comece a tomar atitudes novas e diferentes. Muda teus acessórios que são verdadeiros sanguessuga, que não te ajudam em nada. Muda! Muda! Para de acusar os outros, para de transferir para os outros. Olha para a tua vida. Não reclame da tua vida, é você. Não fica apontando o dedo para acusar ninguém, não. É você. É você que pode mudar. É você que pode mudar a tua história. Acaba com
esse complexo de inferioridade. Você é um ser humano cheio de potencial. Você tem talentos e aptidões. Quais são as suas atitudes? Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você... Militar. Então chegava ao poder o presidente Castelo Branco, dando início ao período de governo dos presidentes militares no Brasil. Com o presidente Castelo Branco no poder e os militares donos da situação, restou aos comunistas, ou pelo menos parte deles, se exilar, sair do país. Muitos foram para o Uruguai. Até esse ponto, a sociedade brasileira não tinha nenhum tipo de problema com o governo militar. Tudo começou assim que os grupos terroristas que se viram incapazes de sobreviver resolveram explodir ações terroristas por todo o país. Assaltos, sequestros de embaixadores, assassinatos, assaltos a quartéis, entre outros crimes. Em nada esses chamados heróis lutaram para libertar o Brasil. Nada disso. O que eles queriam era tomar o poder e implantar no Brasil o comunismo. Eles queriam pegar o povo brasileiro, as terras, o dinheiro, o ouro, o nosso espaço e aqui construir a grande pátria comunista, como é Cuba, como é Venezuela e como é Bolívia. Se hoje surgir um grupo contra-revolucionário ou um grupo chamado terrorista, golpista, como está sendo dito pelo governo brasileiro, é lógico que eles vão reprimir, caçar, prender e tirar do país essas pessoas. O que a gente vê é que existe uma romantização do que aconteceu. As pessoas que antes explodiam bombas, matavam pessoas, se tornaram heróis hoje. Hoje eles são donos da nossa liberdade, eles são donos do direito, de tudo que a gente pode reivindicar na sociedade. Golpismo é viver de corrupção e tentar calar a boca do povo brasileiro. Ditadura é o que nós vivemos hoje. Eu vou ter para vocês apenas uma coisa. E eu quero que a imprensa publique. Eu quero paz e democracia. Mas se eles não querem, nós devemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estélio colocar o exército dentro do nosso lado. Um abraço, gente. Golpe em 1964. Até a próxima semana. Gente, bem-vindo ao canal João Carlos Moreira, João Moreira, comandante João Carlos. Vamos dar uma notícia de última hora que acaba de chegar de Brasília, mas vou deixar para falar sobre isso por último. Essa é a minha última aparição para vocês, antes do novo governo que já está se instalando no Brasil. Graças a Deus, todos nós intervencionistas, que cremos em Deus e no novo país, conseguimos, brasileiros. Mas eu começo hoje a minha fala lembrando de Timóteo. Timóteo, para quem não sabe, foi discípulo de Paulo. E Paulo vivia alertando a Timóteo: Timóteo, para com esse negócio de ficar pegando dinheiro, Timóteo. Paulo falava isso para Timóteo, minha gente. Timóteo foi chamado por Paulo para pregar a palavra de Deus. Eu não sou evangélico, eu sou católico, mas eu respeito todas as religiões. Mas Paulo falou para Timóteo: para, Timóteo, para de ficar pensando só no dinheiro. Lá em Timóteo 6, 9 e 10, minha gente, lá Deus, através dos homens, escreveu: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse é o tema de hoje, antes da grande notícia. O amor ao dinheiro é a razão da ruína de todos os males. Foi o dinheiro, a ganância, a corrupção que matou a mãe de Fernando Collor. Foi o dinheiro, a ganância e a corrupção que matou a esposa de Luiz Inácio Lula da Silva. Quem mais eles querem matar? Acabou.
acabou. Timóteo, quando foi advertido por Paulo, passou a pregar a palavra de Deus e se limitou a isso, não dando mais a importância que o dinheiro não merece. O dinheiro é importante para a nossa sobrevivência, mas não é tudo. Nós não levamos nada dessa vida. Nós não levamos nada dessa vida. Vocês ouviram aí o Cid Moreira, podemos até ouvir novamente no final. Mas vamos aos fatos, antes da gente chegar ao que interessa. Eu venho dizendo para vocês que a intervenção militar já estava decretada e já estava acontecendo desde lá de Roraima, quando a comitiva americana esteve no Brasil, através do vice-presidente americano, secretário de defesa americano. Vieram aqui para quê? Não foi para passear, foi para advertir o governo brasileiro, as autoridades militares, de que a América do Sul e o mundo corriam um risco muito grande de uma ameaça chinesa e russa. Os russos e os chineses se uniram para dominar o mundo e para isso empregariam as armas que fossem necessárias. Quando a comitiva americana esteve aqui, em função do governo que está instalado nesse país desde o Fernando Collor, nós estamos nas mãos do comunista. Foi a oportunidade que ia ser dada aos chineses e aos russos para dominarem o nosso mercado, dominarem as nossas vidas, como foi o nazismo de Hitler. Os americanos não são os nossos queridinhos, mas também não são os piores do mundo, porque lá reina a democracia. Então, minha gente, a partir daí, o que aconteceu? O exército começou a se aproximar da população. Lá em Suzano, em vários lugares desse país, vocês podem entrar e ver vídeo aí do exército fazendo atividades para criança, fazendo apresentação de banda de música. Vocês acham que eles fizeram isso de graça? Não, vamos começar a fazer isso agora. Por que vocês acham que foi criado o Ministério da Defesa, foi colocado no Ministério da Defesa um general? Por que foi o general trabalhar com o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal? Não é porque o exército quer comer pelas beiradas. O exército está comendo dentro do prato, por dentro, de dentro para fora. Pelas beiradas seria outra situação. Ou seja, o exército, eu venho dizendo isso, o exército vem caminhando a passos gigantes, de forma silenciosa, estratégica e respeitadora, sem ferir a Constituição, sem desrespeitar os direitos do povo. E agora o fato está consumado. O nosso novo presidente, a notícia que eu tenho a satisfação enorme de dar a vocês, chama-se General de 4 Estrelas, Geraldo Antônio Mioto. Quisera eu ter um presidente da Marinha, com a que pertence à Marinha do Brasil, mas como a força terrestre do Exército é a mais antiga, cabe ao Exército comandar as Forças Armadas. Portanto, tudo aquilo que eu vinha dizendo a vocês, é verdade. Tudo aquilo que os internautas que foram criticados, agredidos, como Esdras Prado, Dom Werneck, até o Coronel Carlos Alves, Coronel Aziz, pessoas que têm amor a esse país, eram todos portadores das mensagens verdadeiras. O país vai passar por uma mudança radical. O nosso presidente agora é um general, não é mais um comunista e nem será. Portanto, o debate da Globo hoje às 22 horas, vocês desligam o canal e vão assistir um filme, uma novela, porque de nada vai adiantar. Tanto é verdade que o Jair Bolsonaro não vai. Vocês acham que se Jair Bolsonaro tivesse certeza que essa eleição ia ocorrer e de que ele realmente seria o presidente desse país, ele ia deixar de ir ao debate? Ah, não, porque o médico recomendou a ele que não fosse por questões médicas. Ele já está andando, já está em casa, está na Barra da Tijuca. Ele já sabe, como também sabe o vice dele, o General Mourão, que não vai ter eleição e que o novo interventor, o novo presidente não vai ser nenhum desses candidatos aí. Não tenho nada contra eles, mas são todos comunistas, todos, com exceção do Bolsonaro.
todas essas pessoas. Se vocês assistirem o vídeo do cidadão chamado Jacques, vão ver que o coronelismo quer continuar imperando aqui no Nordeste. A família Gomes, a família Tasso Gereissati e outras famílias acabou, encerrou essa era. Agora a era é outra. É os novos tempos que chegaram para todos nós. Não adianta dizer aí que é fake news lá dos Estados Unidos, da Coreia do Norte, onde tem recebido mensagem dizendo que eu estou mentindo. Aguardem, eu falei para vocês. Hoje acabou de chegar uma informação para mim, dizendo que o general já está nomeado como interventor e presidente do Brasil. Na véspera da eleição vocês vão ter uma grande surpresa. Por que tudo isso? Porque não deixaram o juiz nem abrir as urnas para ver se elas funcionavam. Suspenderam o juiz, afastaram ele das funções. Eles não querem que as pessoas saibam a verdade do que ia acontecer. Só que essa verdade não interessa mais a gente, não interessa mais urna. Isso aí está sepultada, virou coisa do passado. Não interessa para a gente abrir mais essas urnas, nem querer saber, perder tempo com isso. Nós temos que pensar agora daqui para frente o que nós vamos fazer com as nossas crianças, o que nós vamos fazer com as nossas vidas, o que nós vamos fazer com o nosso bolso, com as nossas dívidas, com a nossa qualidade de vida, com a nossa saúde. Mas as Forças Armadas, através desse homem aqui, aproxima aqui, através desse homem, que é um homem honrado, vou colocar em homenagem ao novo presidente da República a última palestra do general Mioto, antes de assumir a presidência desse país. Vai focando a bandeira. Vou botar para vocês as palavras do nosso novo presidente. As últimas palavras, quando ele pede ao povo para confiar nesse país. Índias. General Mioto. Era holandesa, mas era a Companhia das Índias. E começou o exército. E é esse exército que depois luta contra todos os invasores do território nacional. Os franceses, os ingleses, os espanhóis, os holandeses, a Companhia das Índias. É esse exército que desenha a fronteira nacional. Esse desenho que nós temos desse mapa do Brasil foi conquistado pelas armas. Com cavalo, com espada, com canhão, com arcabuz, com muito sangue de muitos brasileiros. Repito, brasileiros, brancos, índios e negros. Depois é esse exército que luta pela liberdade desse povo. Inconfidência Mineira, independência do Brasil e a República. É esse exército aqui que faz 100 anos aqui em Caxias. Depois é esse exército que luta pela soberania nacional. Aqui na Banda Oriental, aqui na luta contra os castelhanos, que o nosso estado era metade castelhano. É esse exército. Esse exército que luta lá no norte contra os franceses, lá no Amapá. O exército que luta na Tríplice Aliança, na Guerra do Paraguai. Quando fomos invadidos aqui em Itaqui, São Borja, no Mato Grosso, é esse o exército. É o exército que luta pela igualdade racial. Pouca gente esquece disso, mas é o exército que se nega a capturar os escravos fugitivos. É o exército que se nega a ser capitão do mato. É o exército que deflagra a abolição da escravatura. É o exército de Rondon que nas suas explorações na área amazônica, no Mato Grosso, tinha um ditame de Rondon: morrer se for preciso, matar nunca. E já que se fala de igualdade racial, eu tenho um dado importante. Hoje, na Academia Militar das Agulhas Negras, 35% dos cadetes são afrodescendentes. E na Escola de Sargentos, 65% são afrodescendentes.
Veja bem como o Exército cumpre com as determinações de cota racial, muito mais. Porque o Exército nunca se preocupou com isso. Nós temos aqui o Capitão Rosa, que também é afrodescendente. E o Exército de ontem é o mesmo Exército de hoje. Os senhores podem acreditar. É a mesma missão, os mesmos valores, os mesmos ideais. E hoje é uma instituição que tem o maior índice de credibilidade nacional. Os senhores não pensem que é por causa das nossas armas, por causa dos nossos quartéis, por causa dos nossos helicópteros, dos nossos canhões. Nada disso. É por causa dos nossos homens e mulheres. Por causa da nossa ética, da nossa honestidade, do nosso espírito comunitário, espírito de cumprimento de missão, do nosso patriotismo. E nós temos muito orgulho da nossa profissão. Muito orgulho. As nossas famílias têm muito orgulho. Nós vamos para qualquer lugar desse país, a qualquer hora, a qualquer tempo. Eu vou citar um exemplo para vocês. O que é o Exército Nacional? A Amazônia, temos 24 pelotões de fronteira, são 10 mil quilômetros de fronteira. 7 países. E eu estive no ano retrasado num pelotão no rio Içá. Içá, Caquetá, lá na Colômbia, na fronteira com a Colômbia. Lá naquele pelotão tem 70 homens. 70 homens jovens. Lá, a luz, temos energia elétrica umas 8 horas por dia. Não tem internet, não tem celular. Não tem as nossas benesses da sociedade civilizada. Não tem nada. Mas lá está o Exército. E eu cheguei naquele local e encontrei um tenente de academia, com a sua esposa. Eu perguntei ao jovem primeiro-tenente: tudo bem? Você está com a tua esposa aqui? Sim. Eu quero falar com ela. Pedi para aquela menina de 30 anos, 33 anos: o que você faz aqui, minha filha? Ela disse: eu sou professora da comunidade indígena, dos caboclos. Você é professora? Eu falei: você tem o normal? Ela falou: não, general, eu sou engenheira eletrônica. Você é engenheira? Sim, eu tenho mestrado, general. E como é que você está aqui, minha filha? Eu estou acompanhando meu marido, que ele é um tenente, ele foi transferido para cá, estava em Brasília, foi transferido, estou junto. Estamos juntos, estamos cumprindo com a nossa missão. Depois, o ano passado, e novamente eu estive lá, ela me falou: general, agora eu não sou mais professora de matemática, eu estou dando aula de matemática e história também para a comunidade. Então vejam bem, nós somos diferentes. E quando alguém entende que nós somos iguais, não, nós somos diferentes. Nós somos aqueles militares que não querem nada mais além dos outros, mas querem ser reconhecidos. Aqueles que não têm hora extra, não têm fundo de garantia, não têm final de semana, não têm horário adicional noturno. Nós somos os militares. Nós prestamos concurso e sabemos que a nossa profissão é assim. Mas eu vou finalizar. Eu estou vendo aqui muitos jovens, muitos alunos do NPUR, muitos civis. E eu vejo que vocês estão vendo tanta coisa ruim hoje na televisão, no rádio, no jornal. Mas não é esse o Brasil que nós vamos deixar para vocês. Não é isso. Isso estou falando para vocês, tem muitos militares, eu falei na Federal, na Universidade Federal para... Mas não é esse o Brasil que nós vamos deixar para vocês. E eu vejo
que vocês estão vendo. Mas não é esse o Brasil que nós vamos deixar para vocês. E hoje na televisão, no rádio, no jornal. Mas não é esse o Brasil que nós vamos deixar para vocês. Não é isso. Isso estou falando para vocês, tem muitos militares, eu falei na Federal, na Universidade Federal, para vários universitários que estavam lá. Meus jovens, o que vocês estão vendo aí não é exemplo para ninguém. Eu quero deixar a mensagem lá. Meus jovens, o que vocês estão vendo aí não é exemplo para ninguém. Meus jovens, o que vocês estão vendo aí não é exemplo para ninguém. Eu quero deixar a mensagem que vale a pena ser honesto, vale a pena ter uma família, vale a pena trabalhar, vale a pena ter mérito nas coisas, vale a pena ser honesto, vale a pena ter uma família. O que vocês estão vendo aí não é exemplo para ninguém. Eu quero deixar a mensagem que vale a pena ser honesto, vale a pena ter uma família, vale a pena trabalhar, vale a pena ter mérito nas coisas, vale a pena respeitar. Não é respeitar o superior, é respeitar a família, respeitar o pai, respeitar a namorada, a esposa, respeitar os filhos, respeitar o subordinado. Vale a pena estudar. Vale a pena estudar. Vale a pena não usar drogas. Vale a pena não ser nada. A esposa, respeitar os filhos, respeitar o subordinado. Vale a pena estudar. Vale a pena estudar. Vale a pena não usar drogas. Vale a pena não ser corrupto. Meus jovens, não saiam do país. Tenham confiança no Brasil. Usar drogas. Vale a pena não ser corrupto. Meus jovens, não saiam do país. Tenham confiança no Brasil. Temos que ter confiança nesse país. Pena não ser corrupto. Meus jovens, não saiam do país. Tenham confiança no Brasil. Temos que ter confiança nesse país. As palavras do novo presidente da República, Geraldo Antônio Mioto, para todo o Brasil, pedindo que confie nesse país, sob nova administração agora. Não teremos mais os mesmos de sempre, as mesmas caras de sempre. Graças a Deus. Cabisbaixa! Acabou. Você não toma atitudes. Se você tiver uma visão errada da vida, Acabou. você não vai tomar atitudes que você precisa tomar para a vitória. As atitudes nós já tomamos, todos os intervencionistas brasileiros em amor a esse país. Acabou. O novo presidente é ele. Foram para a rua dizer ele não, ele sim, esse aqui sim, ele sim, General Mioto, ele sim. Que você toma na vida. Fala aí. Violeno. Bom dia, pessoal. Tem um novo presidente do Brasil, ele se chama General Antônio Mioto. Eu agradeço muito, a intervenção militar já começou. Ele sim, eles não, ele sim, eles não, ele sim, General Mioto, novo presidente do Brasil. As coisas duras